Vai continuar, Rafael, vai o filme. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Meu amigo, você que tá chegando agora, meu amigo, minha amiga geral, que tá entrando aqui na nossa casa, no Papo de Subúrbio, pô, seja muito bem-vindo, já chega dando like, curtindo, mandando pra geral, porque aqui a gente fala de cultura, de sociabilidade, segunda vez que eu bato o microfone, mas é empolgação, tá? A gente fala de história, a gente fala de identidade suburbana, e por falar disso, identidade suburbana pra gente tem que ser estampada no peito, é uma marca significativa, e a gente tá com uma parceria que traz pra você essa identidade. Quem é que tá com a gente na parceria, Tom? É isso mesmo, Rafael. A gente fechou uma parceria incrível com a Irada. A Irada é uma marca suburbana que valoriza o que a gente tem de melhor, o orgulho de ser suburbano. Estampar no peito da onde a gente veio, além de memórias afetivas e gírias locais. E pra mim, ela trouxe uma super novidade que eu amei. Estampar no peito da onde eu vim, o Irajá, o Irajamaica. Chegou aqui, ó, Irajá é meu país, se liga. Olha só, agora eu estampo no peito da onde eu vim. Irajá é meu país. E você também pode fazer isso. Entra agora no site que tá aqui no QR Code e você vai ver a coleção inteira, várias camisas iradíssimas. E você, se usar o nosso cupom, vai ganhar até 15% de desconto. Não vai perder, hein? Corre lá, entra na Irada, vê o videozinho agora pra você ver a super coleção e estampa no peito o orgulho de ser suburbano. Irada, mais que um look, identidade. É a Irada que te dá até 15% de desconto. Se você chegar lá, escolher uma estampa que se identifica, você faz o quê? Bota qual o cupom? 15%, Papo de Subúrbio. Papo de Subúrbio, 15%. Então é isso. Crau. E aí você pode... Crau? É Crau. Crau Pegou Crau. Costa. A Taslim não se aguenta. Já até falei quem tá aqui, mas vamos lá, spoiler. E pra continuar com o Papo de Subúrbio, você vai lá, cupom estampa no peito, orgulho de ser suburbano. Crau. E cravo. Além disso, é sempre fundamental trazer pessoas de qualidade que têm referência pra gente falar de cultura suburbana, de identidade, de escrevivências, lembrar de Lélia, lembrar da importância histórica da luta do movimento negro, da nossa influência afrodiaspórica e principalmente falar de afrofuturismo. Vamos falar muito disso, vamos entender um pouco melhor isso com a nossa convidada. Quem tá aí hoje, Tom? A nossa convidada é uma artista multifacetada que une literatura e música para expressar a sua identidade cultural. Vencedora do Prêmio Book Brasil com o livro Afrofuturista, Adaé de vários nomes, ela marcou presença na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Com uma voz potente e uma escrita sensível, ela representa a força da nova geração da arte negra do Brasil. Taslim, no Papo de Subúrbio. Pô, Taslim, obrigado por ter aguentado esse tempo todo, por ter atravessado o Rio de Janeiro pra chegar aqui e por ter suportado ao Crown. Né? Foi muito bom, pô. Ah, foi ótimo. Vamos começar brindando com água, né? Com Porque certeza. do jeito que tá, não dá pra beber mais nada. A Taslim. Aqui, ó. A Taslim. Caraca, obrigado, gente. Bom, bebendo essa água, tentando se recompor aqui e começar do zero. A gente tá com uma pessoa que é, né, vamos dizer assim, polissêmica no sentido mais amplo da palavra, né? Que atua em todos os campos, atua na escrita, mas também atua na interpretação da realidade do cotidiano, seja ele do seu próprio ou, né, de perspectivas de imaginar o que pode ser, o que pode acontecer, vamos falar muito disso. Mas, acima de tudo, eu acho que é importante frisar que a gente está aqui com uma intelectual orgânica, usando o termo gramsciano, da nossa sociedade, que lê, a partir das suas experiências, a partir da Vila da Penha, a partir do subúrbio, a nossa realidade. Queria saber, primeiro, como é que você chegou, como é que você acessou esse mundo de possibilidades artísticas que hoje você atua. A história... Respirou, né? Caraca! A história é longa. A gente parece, às vezes, né, ser jovem, mas, às vezes, a nossa trajetória, né, ela vai construindo também quem a gente é, né? Eu cresci na Vila da Penha, então uma realidade ali de Zona Norte, mas eu sempre quis criar, cantar, escrever, sempre foi uma coisa que estava ali, né, no meu dia a dia. Só que eu não tinha essa possibilidade, né, em especial de cantar, né? Eu escrever era uma coisa que eu sempre fazia,
Eu falo que o meu primeiro livro, na verdade, eu tinha 9 anos de idade, porque eu até tenho ele lá em casa, né? Sobre uns baús que tinham umas linhas. Tem até os desenhos, enfim. Eu fiz para um trabalho da escola, mas ficou muito legal. E aí eu sempre soube, por exemplo, que eu queria escrever um livro, né? Mas eu, desde pequena, sempre quis muitas coisas. Eu queria ser médica, eu queria escrever livro. Mas eu acho que essa coisa de ser médica é só porque eu nasci no dia do médico, né? Então ficou aquela coisa ali. Mas depois eu falei assim, gente, esse negócio de sangue... Pior que eu não sei qual é o dia do médico, tô aqui tentando saber. 18 de outubro. 18 de outubro? Sou bem Caramba. Tá libriana. perto, hein? Olha, não pode falar não, fala nada. Ah, não, fala. É filha. Não dá spoiler, né? Desculpa. Então, Perdão, eu gente. sou bem libriana, né? Mas depois eu vi que assim, esse negócio de sangue não ia dar muito pra mim. Mas a coisa de escrever, a coisa de cantar então era uma coisa que eu sempre Recitar quis. também, né? Você traz Também elementos sou poeta, poéticos. E essa coisa de estudar. Então, a minha mente, ela sempre foi muito fértil. Eu acho que essa coisa da imaginação e da possibilidade dessa expansão mental sempre existiu. Eu sempre tive, por exemplo, muito interesse em estudar línguas. Então, eram muitos interesses. Mas por iniciativa própria, você tinha alguma referência, assim, familiar ou de amizade próxima que te Eu estimulasse? tenho uma tia que ela tem 5 faculdades. Caramba. Caraca! Nossa Me arrasou, Senhora. hein? É braba. Qual é o nome dessa tia? Ivone. Dona Ivone, parabéns, tá? 5 faculdades. E quais são, você sabe? Eu ia falar Todas? isso agora. Cara, ela é fonoaudióloga, depois ela fez direito, Nossa. ela fez história, fez psicologia e alguma outra que eu já não lembro, mas são 5. E não necessariamente uma faculdade dialoga com a outra, né? Assim, são... Primeiro ela Caraca. fez Fonoaudiologia. fonoaudiologia, depois ela fez direito e trabalhou muito tempo nessa Na área. área. Depois que ela se aposentou, que ela aposentou cedo, Mandou bem. ela queria continuar estudando. E ela foi fazer história, depois ela fez psicologia. E, de certa forma, você via aquilo como referência também. Ela sempre foi... eu sempre gostei muito de estudar, eu era boa nisso, assim. Então, eu tinha um incentivo, né, para Por isso. curiosidade, você estudou aonde? Na Vila da Penha Na mesmo? Vila da Penha. Eu tinha algumas escolas no bairro, assim, quando eu era criança. Depois de mais velha, Mas na rede pública? adolescência, não, particular. Sim. Então, a minha mãe era mãe solo, né? Então, mas ela tinha um desejo muito grande que eu estudasse. Como eu ainda tinha o fato de que eu era boa nisso, ela se esforçava mais. Então, era muito difícil, assim, o dia a dia, o cotidiano, financeiramente falando, mas essa coisa do estudo como uma possibilidade de mudança, assim, de vida, sempre teve ali no meu, no Teu meu radar, imaginário, no meu entendimento e tal. E tinha esse apoio também da minha mãe, nesse sentido, né? Ela fazia um esforço muito grande. Então, eu estudei primeiro lá, ela pagava nessas escolas particulares. Quando eu fui para o ensino médio, eu vim estudar aqui perto. Não sei se as pessoas sabem onde é o estúdio, mas eu estudei na Ilha do Governador, Olha. ali no Nossa. Newton Braga. Caramba, sim, Que é óbvio. uma escola militar, né? E que aí sim foi a primeira vez que eu estudei, digamos, de graça, né? Porque tinha alguma coisa, uma prova, não sei direito. E aí depois, quando eu me formei, eu tive essa coisa, bom, preciso fazer faculdade, né? Tinha uma coisa de que eu queria escrever, né? Inclusive, eu me lembro que na época eu fiz esses testes vocacionais. Sim. E deu alguma coisa tipo redatora, assim. Pô, bacana. Só que eu falei assim, gente, eu posso ter muitas coisas boas, mas eu não sei se eu me daria muito bem nessa coisa de professor. Admiro todos vocês. Mas eu não sei se eu seria muito boa nisso e eu não tinha esse interesse. Então, eu falei, bom, se eu for estudar letras, eu não sei se eu vou conseguir, de fato, ir escrever, né, no meu cotidiano. E acabar indo mais para dar aula. E eu não queria naquele momento, não era algo que estava nos meus planos, eu queria mais escrever. Eu falei, bom, eu vou para o jornalismo. Então, eu fui fazer a faculdade de jornalismo, entrei pelo ProUni na PUC e fiz a minha faculdade lá, né? Só que essa questão das artes, né, elas estavam ali ainda, né? Porque, por exemplo, antes de eu entrar na faculdade, né, porque eu, ali quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estudei muito, né, para fazer os vestibulares e tudo mais. Eu acabei passando em todas as universidades que eu apliquei, mas eu fui para a PUC, enfim, porque eu ganhei a bolsa e tal. Mas eu
tinha um blog antes, que era um blog onde eu fazia as coisas das artes, né? Onde eu criava contos, onde eu escrevia as poesias e tudo mais. E aí, quando eu entrei para o jornalismo, eu acho que essa parte artística foi ficando pelo caminho, né? Foi dando uma apagada, porque eu precisava lidar com a realidade, né? Porque o jornalismo é isso, você tem o fato, né? E você tem que expor aquele fato. E aí eu sinto que esse processo da universidade, né, me tirou um pouco do imaginário, desses processos de imaginação, de criação artística e tudo mais. Aí, quando eu me formei, eu ganhei de presente um intercâmbio para a África do Sul. Putz. Nossa, que legal. Fiquei 3 meses na Cidade do Cabo. Foi Experiência, hein? absolutamente maravilhoso, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, eu preciso cantar. Porque acabou que eu não falei, né? Mas quando eu era criança, eu era da igreja católica, né? E eu cantava na igreja. No coral? Que era um lugar... Cara, eu acho que eu não fui para coral. Eu fui coroinha, mas de Nossa, coral eu não fui. Não. Mas eu tinha essas bandas, né? Que Sim. cantavam na missa. Grupo jovem. Eu era mais desses grupos, assim. Então, eu cantava. Porque, na verdade, eu sempre quis estudar música. Mas a gente não tinha, né? O dinheiro que tinha era para pagar a escola, né? Não tinha extra. E como eu não morava em nenhuma região que tinha algum desses... Facilidade, né? Porque às vezes tem Disponibilidade de um alguns curso gratuito, de um essas projeto. coisas assim, esses projetos. Não E precisa tinha... ter facilidade também, né? Pra poder conseguir, né? Não, facilidade eu sempre tive, mas assim, não tinha o projeto, né? Então não tinha. E também não era próximo, né? Porque também tem isso. Como minha mãe era solo, ela trabalhava, as dinâmicas de levar e buscar eram também complexas, né? Então, o lugar que eu tinha para cantar era a igreja, era onde eu cantava, mas aí depois, enfim, depois que eu entrei na faculdade, eu fui entendendo que aqueles pensamentos ali não funcionavam para mim, né? E me afastei, mas ainda queria cantar, né? Ainda queria escrever, queria fazer esses processos artísticos, ainda não entendia muito bem como, mas eu acho que a minha viagem para o continente africano foi muito importante nesse sentido de me conectar com alguma coisa que eu estava buscando, né? Que eu ainda não sabia exatamente o que era, mas que eu estava buscando. E isso me deu essa ânsia de voltar a cantar. E aí, quando eu voltei depois do intercâmbio, eu falei assim, gente, eu vou estudar, que agora eu já estou formada, eu já estou trabalhando, e aí eu vou estudar música. E aí eu me inscrevi na Vila Lobos, né? Então, na verdade, o meu processo artístico, né? Ele é muito assim, né? Meio não linear, assim, porque ele vai caminhando junto com a minha vida também, alguns processos, né? Essa questão não linear é bom, que a gente vai puxar um gancho daqui a pouco pro livro, mas vamos devagar, porque esse seu resumo, né, foi muito bem feito como uma boa jornalista, mas tem, né, nuances aí que a gente quer identificar e quer entender. A primeira que eu quero te perguntar é se nesse teu processo de formação ainda, né, na escola primária a gente já revela a idade, né, no ensino fundamental, no ensino médio, ali na educação básica, se você já tinha acesso à literatura e se você já tinha alguma questão ligada à literatura africana, afro-brasileira, ou se você já tinha alguma questão racial presente nesse discurso literário, né? Eu tô te perguntando, né, com relação a isso, porque um dos primeiros autores que me bateu na cara, assim, muito forte, e que eu me descobri suburbano a partir dele, foi o Lima Barreto. Quando eu estudava na escola municipal, no Meyer, né? Eu morava no Encantado, estava no Meyer, e eu lembro da professora da aula e falar assim, olha, esse autor, ele morava aqui. Quando ela falou morava aqui, aquilo já me trouxe. Pertenceu. E a gente leu junto, coletivamente, o Trisfino do Policarpo Quaresma. Então, tinha, né, as casinhas de subúrbio e tudo mais. E quando ela vai falando da história do Lima Barreto, olha, ele morreu, né, com 40 anos de idade, muito novo, não foi aceito pela Academia Brasileira de Letras, foi recusado várias vezes. Aquilo trouxe uma espécie de primeiro letramento racial de forma incipiente, evidentemente, com todos os limites de um homem branco, com todas as questões que eu ainda precisava atravessar ao longo da vida. Mas eu queria saber se isso aconteceu com você, se você teve acesso à literatura na sua formação inicial e se isso já foi assim um insight para essa menina escritora, né, começar muito cedo a exercitar esse ofício, né, da escrevivência. Eu sempre gostei muito de ler, então a leitura era uma coisa, na verdade, eram os meus amigos, né? Eram os livros, né? Eu entrava muito naqueles mundos.
Mas eu sempre gostei muito da coisa mais louca possível. Então, por exemplo, eu sempre fui das fantasias. Eu gostava de ler fantasia. Harry Ficção. Potter, ficção científica, todas essas coisas. Então, a grande dificuldade era justamente me ver ali, porque não tinha, né? Por exemplo, no Harry Potter mesmo, Sim. as crianças são brancas, Tem, né? Você está no meio da Inglaterra e tudo mais. E eu, naquela época, não tinha, de fato, acesso a essas leituras, porque não tinha mesmo, né, uma leitura que fosse afrocentrada, né, digamos assim. Então, eu tinha as leituras da literatura. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu li o Cortiço, eu achei muito, eu achei muito legal e tal, porque tinha uma coisa de uma realidade mais próxima, mas eu sentia um pouco a falta desse processo mais da fantasia, porque era uma coisa da imaginação que talvez me possibilitasse, porque quando eu era criança, eu era muito sozinha. Filha única. Sou filha única, minha mãe era mãe solo, então eu ficava muito, às vezes, com a minha avó em casa, em outros momentos eu ficava, de fato, sozinha. E então, os meus amigos eram ali os livros, né? Porque minha mãe não gostava que eu ficasse muito na rua, né? Porque era perigoso, né? De fato. Então, era isso. Então, eu queria ter esses amigos que fossem mais parecidos comigo e era um pouco difícil, né? Então, eu ficava buscando no que mais me interessava, que sempre foi o mais fantasioso, assim, que é como funciona um pouco a minha mente. E essa questão do fantasioso, é isso que está presente nessa obra de uma menina de 9 anos, né? Que você falou. Sim, quando eu escrevi... Porque isso me encantou muito quando eu li. Eu falei assim, cara, com 9 anos, gente, tem a maturidade de organizar trazido, essas né? ideias e porque, assim, eu tenho um filho de 10 anos e eu fico pensando que é óbvio que tem a diferença da maturidade claro, entre os menina, cada realidade social. Mas eu fico pensando assim, cara, na minha cabeça é inconcebível uma criança ter essa perspectiva. E a gente está falando de uma perspectiva um pouco mais pretérita. Você, né, tem um pouco mais de idade, não talvez como a gente, mas no momento que não estava tão dado tantas informações assim como a possibilidade de vou escrever um livro, né? E foi um projeto da escola, né? Que eu acho que eu fui a única que, de fato, fez um livro. O outro menino, ele fez os desenhos e tal, mas depois a gente encadernou, tem em casa, até podia ter trazido, né? Não tive essa ideia. Mas é uma história simples, mas que é super potente, porque elas são linhas, tipo linhas que ficam num baú. E essas linhas, elas têm vida e elas falam assim, gente, a gente está presa aqui. A gente quer ir embora, a gente quer viver a nossa vida, a gente quer a liberdade. E aí elas se unem, elas conseguem abrir o baú e elas vão. Aí elas passam, elas passeiam, elas passam na frente da escola, elas passam na frente do shopping, que eram os lugares, né, que eu frequentava, assim. Elas passam na frente da praça e tal. E depois que elas veem aquilo tudo, as linhas falam assim, tá faltando alguma coisa, né? E o que estava faltando? Era o lugar, né? Essa coisa do pertencimento, né? E aí elas entendem, olha só, 9 anos. Aí elas entendem que elas podem ter tanto o baú, que é a casa delas, quanto a liberdade de viver as coisas. Caraca, hein? Gente, Madagascar. a bicha é complexa. Não, e que poético, cara, porque são linhas que estão, né, tramando histórias, que estão servindo. Quantos anos? 9 ou 10, era 2001, só que eu não sei. 9 ou 10, ela tem essa ideia, cara, que até hoje eu não tive. Tô com quase 50, até hoje eu não tive essa ideia. E legal é que isso tem que ser revisitado, né? Isso dá um livro infantil maravilhoso, infanto-juvenil, né? Com uma ilustração maneiríssima. E essa ideia de tramar dá várias possibilidades, né? Do tecido urbano, de como se consolida a cidade, os espaços, os intertícios. Lembra da importância do própria geografia negra, né? Do Milton Santos, da ideia de o mundo é aquilo que se vê de onde se está, de como a composição do espaço se estabelece. Tem muita coisa legal para fazer a partir dessa ideia, que é muito complexa para uma criança de 9 anos, né, cara? Pois é, eu acho que isso, quando eu me dei conta, porque isso ficou na casa da minha mãe um tempo, eu me mudei, fui, não sei o que, ela falou, tem um livro seu aqui, da sua infância, não sei o que, não sei o que. Eu falei, deixa eu ver. E aí eu peguei... Você não lembrava? Cara, sabe aquela coisa que você lembra, mas não lembra? Sabe? Que você
deixa pra lá. E eu acho que isso me falou assim, cara, olha só o que você fez quando você tinha 9 anos. Você tá esquecendo de alguma coisa que você quer fazer, não? E aí eu acho que essa coisa de voltar para as artes, de voltar a me ver uma pessoa capaz de escrever, que eu acho que tem isso também, né? Eu acho que um dos grandes desafios de você ser artista é se assumir enquanto né? E dizer assim, cara, eu posso, né? Eu não tenho como não ser, né? Que é o meu caso. E eu preciso botar para fora todas essas coisas que ficam aqui na minha cabeça, porque isso pode fazer sentido para mais alguém, isso pode transformar alguma coisa para mais alguém, né? Então, eu acho que esse processo da escrita na infância, depois esse processo da escrita no meu blog, enfim, por um equívoco da vida, ele sumiu, então não Sério, tem eu ia te esse perguntar registro, isso, se ainda a gente consegue acessar. Não. Perdeu totalmente, assim, você não tinha uma cópia em um computador e um... Não, porque era, tipo assim, 16 anos, né? 15 Caraca, anos. bicho. Mas eu me Se lembro... com 9 ela tinha uma profundidade dessa, imagina com 16 anos que ela não escrevia. E aí, tipo assim, eu me lembro que tinha um conto, uma poesia, um negócio assim. Eram mais contos, que crônicas, Ele coisas... tinha de tudo, era meio o que me desse na Era igual telha, ela. né? Um pouco eu. Eu me lembro, porque quando eu fui pra PUC, me deu um choque, assim, de realidade, né? Porque eu sempre vivi no subúrbio. Aí eu cheguei do nada de um negócio na Gávea. E foi na época que eu fui para conhecer, porque eles têm um negócio lá, eu acho que é PUC por um dia, um negócio assim que você vai para passar um dia e ver como é que são as instalações, como é que são as coisas. E eu me lembro que teve, naquele momento, um leve deslumbre. Então, eu lembro que era um conto que ele falava sobre essas duas realidades, por exemplo. Né? Era uma mulher, assim, que ela tinha essa coisa, assim, de que ela ficava almejando aquele lugar, aquela coisa, assim, né? Então, essas realidades, né, essas discrepâncias, elas já vinham aparecendo também. Você já tinha uma leitura crítica dessa dicotomia, né, que a realidade social nos impõe. Exato. Então, e aí então já tinha essa coisa da minha infância de escrever, tinha essa coisa da adolescência do blog, e aí depois eu fiquei adulta e a vida me chamou, aí eu fui vivendo. Né? Mas é interessante que quando você fala... Foi vivendo. Não, fui vivendo, mas o que eu tô prêmios, querendo dizer é que eu demorei um pouco para eu voltar a escrever. Eu só voltei, eu lancei isso ano passado, eu tava já com 30 e pouco. Segura aí que a gente vai Então falar foi do de livro. 16 até 30 e poucos? Ou... Não, então, eu fiquei escrevendo primeiro reportagens, né? Essas coisas assim. Eu até tive um blog também durante a faculdade, que era um blog de música esse negra. dá pra ver. Também não, apaguei tudo. Ai, meu Deus. Em algum momento eu quis apagar toda a minha vida, o histórico, e apaguei tudo. Porque isso foi um equívoco mesmo, de achar que quando eu virei artista, que essas outras coisas não faziam mais sentido, né? E aí eu apaguei. Mas era um blog que ele era meio jornalístico, assim, sobre música negra. Mas ele também tinha umas resenhas e tal. O nome dele era Tisson. Tisson. Olha, que legal, cara. Eu sempre tive uma criatividade boa. Então, eu escrevia sobre isso. E aí, depois que eu acabei a faculdade, aí eu comecei a escrever música, né? Mas também não foi imediato. Foi tudo meio processual, assim. Eu vou te perguntar também, ainda destrinchando esse caminho de formação, né, artística e intelectual. Você fala assim, eu entro na faculdade de jornalismo, que também é uma escolha que, de certa forma, no meu entendimento, eu quero saber se isso se evidencia na prática, é uma escolha que te traz a liberdade poética de escrever ou até de atuar junto à arte. Vamos deixar claro que tem muita gente do campo de jornalismo que atua como assessoria de imprensa, que está ali no backstage, que está ali direto com os artistas, que tem toda essa vivência. Te possibilita o campo ainda do uso da arte como ferramenta de crítica, né, de fazer um texto crítico, né, de uma coluna, enfim, evidencia isso. Mas também te dá uma segurança de uma colocação no mercado de trabalho, algo que ficava meio evidente pelo que você estava falando da sua mãe, da sua família nesse contexto. Mas essa escolha, para mim, ela já tem um quê de complexidade também, né? Ou não? Você escolheu jornalismo assim, eu gosto de... Né, eu quero escrever, eu acho que ali me dá essa possibilidade. Quando você falou,
me passou um pouco assim essa ideia de que haviam outras ambições ali por trás também, né? Não, com certeza. Eu queria. É uma coisa. Cada vez mais parece que eu volto para esse momento, quando eu tive que fazer essa decisão, que eu falava assim, cara, eu quero contar histórias. Era isso. Eu fui para o jornalismo porque eu queria contar histórias. Em algum momento eu vi que não era tão possível assim, fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Mas tinha esse interesse de contar histórias, naquele momento, histórias reais. Só que o problema é que no dia a dia a vida acaba não sendo assim. Você não acaba contando histórias, você acaba só relatoriando muitas coisas, né? Então, quando eu já tive assim, algumas possibilidades na minha trajetória jornalística de contar histórias mesmo, histórias reais, isso ia me preenchia muito mais, né? Do que quando eu tinha só que dizer coisas muito mais relatoriais, factuais e tudo mais. Né? E hoje em dia, você que é uma pesquisadora de cultura, né, afro-brasileira, de musicalidade, o próprio jornalismo investigativo te dá uma possibilidade muito significativa de mergulhar, de entender, de ter mais tempo para essa produção também, né? E hoje em dia também estou falando de uma imprensa mais livre, não necessariamente vinculada a grandes órgãos de imprensa, né, que limitavam até mesmo o espaço de escrita, né? Eu colaboro para Veja Rio como colunista. Eu só posso escrever tantos caracteres. A editora que vai falar, ó, é isso, não é? Então, de certa forma, é uma prisão também, né? Que nos limita no momento que a gente quer falar muito mais do que aquilo possibilita. Mas também é um desafio criativo importantíssimo. Não, sim, com certeza. Eu acho que a questão do jornalismo, em algum momento, eu falei assim, cara, eu preciso de mais. Tudo, na verdade, todos os meus processos são... Eu quero sempre mais. Eu acho que é isso. O meu processo, no geral, ele é assim. Ah, tá bom, fiz isso daqui, mas agora eu quero mais. Eu quero alguma outra coisa que isso aqui já não está me preenchendo. Então, eu quero cantar. Então, eu vou, canto e tal, não sei o quê. Mas é muito curioso, como, por exemplo, até no meu processo musical, eu comecei a compor. Beleza. Aí, eu lancei o álbum. Aí, quero fazer um show. Ou quero lançar um clipe. Aí o clipe, ele tem que ter uma história, ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter um negócio. Aí eu vou fazer um show, mas o show, ele também tem que ter um roteiro, ele tem que ter uma história, ele tem que ter... Tanto que o show do meu álbum, que é o Pretambulando, ele é um show performático, né? Porque ali dentro tem poesia, tem uma história que eles estão voltando. Tá todo mundo que tá dentro do show, tá numa nave que tá vindo do futuro pro passado. Tá vendo? Tu não pode ir nesse show, não. Eu tô brincando, é pilha. Tu não volta. Eu fico lá. Não vou ficar no passado, não. Vou no presente, eu vou no futuro. Tô brincando, a gente só atrapalha, tá, gente? Desculpa. E aí, tipo assim, eu fui vendo que até a questão do show também não tava cabendo ali. Então eu precisava, eu acho que era isso. A mente, ela foi indo, ela vai indo. Olha, gente, a sua mente, vou te dizer, né? Porque ela vai, né, gente? Ela vai pra escrita, ela vai pra fala, ela vai pra música, ela vai... Nem sei pra onde ela vai mais, gente. Não, vamos. Não tem ainda muito, vai pra mais lugares, hein? Vai muito. Tem um mestrado aí no meio, tá? E tem uma coisa que eu acho bacana, Taslim, também, que eu queria entender se isso rolou nesse teu momento de viver, que é se entregar à arte como um ofício central, né? O que eu tô querendo trazer com isso? Eu sempre lembro de uma fala, conversando aqui uma vez, mas isso já apareceu várias vezes aqui na mesa do Papo de Subúrbio, mas conversando uma vez com o Alain Bernardes, em especial, foi a primeira vez que ele falou isso, que ele falou assim, foi muito difícil para mim, quando eu tive que mostrar pra minha família que a minha arte não era só um hobby. Porque tinha esse dilema. Não, ele toca muito bem, ele canta muito bem, mas isso é um hobby, né? O que você vai fazer profissionalmente? E você tinha uma formação profissional, ou seja, atendeu a essa exigência social. Mas eu nunca larguei o jornalismo. Então é isso que eu ia te perguntar. Em que momento que você falou assim, mas eu sou muito mais do que isso, eu quero mais e eu sou artista. Então, isso não só me define, né? Eu quero mais, quero voar para além disso. Mas em que momento isso teve algum tipo de conflito, contradição, disputa ou não? Foi algo natural para você? Em algum momento eu quis largar, mas eu vi que isso não era inteligente. E eu gosto de ser pragmática. Justamente por eu acho que ter vindo de uma realidade muito complexa financeiramente falando, e por eu saber das minhas intenções com a arte, que é um processo muito criativo e livre. Eu gosto de viver um processo muito criativo e livre. Tipo assim, eu percebi em algum momento que se eu fosse ter que viver financeiramente das minhas criações artísticas, eu não ia conseguir ser livre. Eu ia precisar performar, em especial na música. É muito complexo, assim. Você precisa
dar uma coisa que as pessoas querem ouvir. Mas eu não gosto muito disso, não cabe muito para mim. Eu tenho umas ideias muito disruptivas na minha mente, tenho Lua em Aquário, não sei se alguém entende alguma coisa. Elaine. É Lua em Vênus, Vênus não sei aonde. Eu tenho Vênus em Virgem, ou seja, um pouco perfeccionistazinho, e tenho Lua em Aquário. Então, eu gosto de fazer coisas muito diferentes. Então, essa coisa de eu ter que fazer algo porque é o que faz sentido, para que eu tivesse dinheiro, eu falei assim, não, então eu vou ficando aqui e eu vou entendendo que eu não sou só isso aqui, não sou só jornalista, isso não dá só ser isso só para mim, mas eu também não vou ser só artista, porque isso também não vai dar para mim. Então, eu falei assim, talvez eu seja mais coisas até do que essas duas. Né? E aí, por exemplo, fui também para o mestrado, para ser pesquisadora, para ter... Então, assim, eu acho que o processo mais difícil para mim é justamente entender que eu não sou como as outras pessoas, que vai ser uma coisa só. Porque justamente a minha mente não é uma coisa só. Então, não vou nunca conseguir dizer eu sou cantora, ponto. Uhum. E aí eu vou largar todas as coisas. Aí eu sou escritora, ponto. E aí eu vou largar todas as coisas. Não, porque não é como funciona. Né? O meu e nem processo... precisa, né? E não precisa, mas a gente foi ensinado de que sim. Em algum momento, acho que essa coisa de eu ter apagado os meus históricos era porque, agora eu sou cantora e essas coisas são do meu passado, não tem nada a ver comigo e tal, não sei o quê. Foi uma pressão também, né, da pessoa com quem eu estava trabalhando naquele momento e tal, mas tem uma ideia, né, que era estabelecida, de que você precisa agora, você é isso aqui. E eu tive que fazer o meu processo de entender que não tem isso. Para mim, não tem. Pode ter para outras pessoas. Mas, para mim, não funciona. Ser só uma coisa não é o que eu sou. Não, é bacana porque isso já fica óbvio, mas é muito significativo que a gente, né, bata nessa tecla, que nós somos plurais, multifacetados, evidentemente, mas que também existem aquelas pessoas que extrapolam desse pluralismo, no sentido de que ela extrapolou. Mas é importante deixar claro que esse extrapolar não vai ser algo para te adjetivar no sentido de que claro que não. Alguém que não aprofunda ou que não faz mergulhos profundos naquilo que quer levar Pelo ou construir no contrário. processo. Não é superficial, né? Ela vai fundo em cada coisa que você faz. Em falar em profundidade, eu tô pegando só a tua fala inicial das coisas que eu tô repetindo a partir dela. Esse período em que você vai fazer esse intercâmbio, né, atlântico, que você vai cruzar, que você vai fazer ali, né, vivenciar na prática, né, a origem da nossa cultura banto, da nossa cultura, né, iorubá, enfim, tô pegando das nossas referências afrodiaspóricas. Posso te dar um pouquinho assim? Não, pode não. Fala, tô brincando. Quem teve a ideia assim de te dar essa viagem? Te dá não, ela conquistou. Maravilhosa. Não, na verdade, eu sempre quis fazer um intercâmbio. E a PUC, que é onde estudei, tinha algumas possibilidades. Eu, na verdade, quase fui para a China, porque teve né, mas aí acabou não acontecendo o intercâmbio lá que eu fui selecionada para ir. E aí a minha mãe, junto com a minha família, com a minha tia, com o meu tio, enfim, eles se juntaram lá, a minha avó, todo mundo deu um pouquinho. Foi minha mãe que fez, ela juntou, assim, da vida toda, né? Caramba. Para que eu vivesse essa experiência, assim, para eu poder também aprimorar o inglês, isso era muito importante, Experiência né? que refletir, então, um projeto da família como um todo, quase, né? Mais da minha mãe, as pessoas mais ajudaram, né? Assim, mas foi mais ela que bancou mesmo. Qual era o ano? Eu fui em 2013. 2013, que foi de março a junho. Fiquei 3 meses, né? Mas foi muito incrível, assim, para mim, porque foi a primeira vez que eu talvez tenha me sentido adulta, né? Porque eu estava indo para um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não falava a língua, tipo assim, eu já estudava inglês, também por causa do minha mãe, assim, né? Porque eu acho que quando eu fui para a faculdade eu tinha bolsa, o dinheirinho que sobrava da escola, ela botava para... Mais educação, hein? Exato. Então, ela sempre teve muito essa visão. E eu também, isso, como eu tinha essas facilidades, né? Eu acho que ela se sentia assim, pô, tá valendo a pena, né? Tá investindo, porque hoje eu falo 3 línguas e pouquinha, né? Porque... Caraca. Pô, ainda tem mais línguas, tá? Não, é porque eu falo só um pouquinho de francês. Eu mais entendo do que Não, mas ela fala 3 línguas, mais um pouquinho de francês. Mais, tá?
Mas, tipo, eu quero aprender, de fato, Yorubá. Tá no meu objetivo aí. Mas, então, tipo assim, tinha esse incentivo muito grande. Eu fui pra lá E você, com 21 anos. você escolheu especificamente a Cidade do A Cabo? gente Você escolheu... procurou vários lugares, assim. Mas eu tinha já esse desejo, né, de saber mais sobre o continente africano. Eu sou uma criança, fui uma criança negra numa realidade branca, porque a minha mãe, ela é branca, meu pai que era negro, e a minha avó que cuidava de mim também era branca. Então eu cresci, então a parte da família que eu acabava tendo mais contato era branca. Mas eu sempre fiquei assim, cara, mas tem mais alguma coisa aqui, né? Eu acho que isso já vinha assim, esse desejo, né, essa curiosidade pela África, tinha já uma coisa da minha ancestralidade, Sim, evidente. né, que vinha me falando, só mais para frente que eu fui entender, mas eu sempre tive essa coisa com o continente africano. Então, a primeira vez que eu fui lá, nossa, foi um passaporte, um portal, né, que se abriu na minha vida para caramba, isso aqui existe, né? Isso aqui existe. Mas você já tinha um olhar decolonial? Você já foi para lá com uma Eu perspectiva... tinha 21 anos, né? Ainda Isso era muito nova 2013. ainda, né? Eu acho que o decolonial é muito mais recente Sim. na minha vida e hoje mesmo eu não gosto muito. Tem- Eu tenho uma coisa mais contra-colonial do que o decolonial em si, né? Mas eu tinha uma visão racial. Sim. Isso eu tinha, assim, de que eu queria ir lá para ver uma questão de raízes, assim, né? De ver, mesmo que eu não soubesse, né, exatamente de onde é a minha ancestralidade ou o que, mas eu queria estar no continente africano. E aí eu comecei a ouvir as músicas e tal. Acho que naquele momento a principal questão que me abriu foi a questão musical, né? Porque aí quando eu voltei eu quis voltar a cantar. Porque eu tinha sentido muitas coisas da coisa da sonoridade. Sim. Né? Então, quando eu fiz o meu primeiro álbum, que eu lancei em 2021, né? Mas ele é um resultado muito grande, tipo assim, porque é uma processão. Eu comecei a produzir em 2017, só lancei em 2021, porque a vida... Pegou a pandemia ali, antes da pandemia já estava praticamente pronto e teve que a esperar. pandemia atrasou, a gente ia lançar em 2020. Aí ficamos esperando, aí falaram, vai, lança logo. Mas então, essa coisa do... Não, eu perguntei porque eu acho que deve ser, de fato, para alguém que tem o foco no entendimento, numa leitura, né, da realidade, a partir dessa busca pela ancestralidade, desse diálogo, né, com a ancestralidade e a contemporaneidade, ainda mais quem... Por isso que eu comecei citando, né, o português da Lélia e passei pela questão das escrevivências, mas quem tem esse contexto de entender a importância, né, dessas narrativas, dessas lutas de resistências históricas no Brasil patriarcal, né, extremamente colonial em muitos termos até hoje... Eu acho que ir lá e voltar te dá uma gama, uma chancela, uma possibilidade de interpretações críticas dessa nossa realidade muito além de quem está aqui, né? Assim, sim, para de alguma mim forma... foi um processo muito, acho, solitário, né? Eu acho que tem algumas pessoas que elas vão fazendo coletivamente no sentido de um movimento negro e tal, não sei o quê. Eu não tive isso, assim. Eu nunca fui muito dessa área de associações políticas e tudo mais. Mas eu tinha uma questão que eu acho que era muito até espiritual, assim, de uma ancestralidade que me chamava e que eu nem me dava conta, né? De que eu tinha que olhar para isso, assim. E eu sinto que num primeiro momento... que é um pouco diferente do que eu faço hoje, eu tinha essa coisa muito da raça mesmo, assim, tanto que se a gente olhar o Pretambulando, ele tem muito isso ali, de uma coisa muito... de entender essa questão racial, como uma coisa coletiva e tudo mais, que é um pouco diferente de uma visão que eu tenho hoje, porque eu acho que ali é um trabalho que eu olho muito para o todo, e os trabalhos que eu tenho feito mais recentemente, que estou preparando para o futuro, eles têm um olhar de partida muito mais interno, né? De olhar como que muitas vezes o interno ele fala muito mais para o coletivo do que você pensar numa questão geral, como se fosse um bolo, né, de pessoas, e que talvez o que a gente tem dentro da gente às vezes fala mais para o todo do que falar para o todo. Não sei se isso faz algum sentido. Eu sou A um questão é pouco filosófica, que não, pensando. em todo, né?
Não, Você mas não quer mais uma vez? é um jogo de escalas, do micro pro macro, do macro pro micro. Vocês Exatamente. entenderam? Não. Sim. Mentira, mas Se eu não fizer uma entendi, prova, não. a gente acerta a gabarita. eu Não, erro. tu entendeu, não? Vai, fala você de também novo, não. vai, fala de novo, fala. Não, é porque, por exemplo, quais são as nossas questões pessoais e como isso influencia na nossa relação com o externo. E às vezes a gente olhar para isso e se cuidar internamente Sim. funciona melhor do que você tratar de uma coisa geral. Então vamos assim, o problema é que o racismo existe. Tá, mas como que o racismo mexe comigo, Sim. com o meu ser? E como que eu posso me curar e fazer com que essa cura minha possa também expandir o coletivo? Curar outras pessoas. Curar outras pessoas. Ao invés de eu ir para lá e começar a gritar, porque isso é racismo, isso é racismo, isso é racismo. Tipo assim, é melhor eu falar assim, cara, de onde vêm as minhas dores? Ou onde estão as questões aqui? Como que eu posso buscar internamente as raízes desses problemas? E talvez as pessoas se conectem mais com isso, porque todas elas também, não todas, né, mas muitas delas também passam por essas questões. E às vezes a conexão maior, ela vem dessa coisa de dentro, do que de uma coisa de, isso é racismo, porque isso não resolve. Eu acho que essa que foi a questão que eu entendi. Que você ir para um lugar e ficar falando isso é racismo, às vezes resolve menos, une menos, do que você olhar para dentro. Talvez segregue, né? Separe mais. E aí não é nem numa questão necessariamente de brancos ou negros aqui que eu estou falando, né? É mais numa questão de entender a profundidade das questões, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Quando eu fui expandindo mais, eu fui entendendo que muitas vezes as respostas estão dentro. Mas pode ser complexo, né? Pode ser, não. É complexo, ainda mais falando do nosso processo histórico, evidentemente. Mas eu acho que uma coisa acaba dialogando obrigatoriamente com a outra, né? Pra gente chegar, né, em um olhar onde a gente pode ter muitas questões, muitas formas de enfrentamento dessa perspectiva, né, de um racismo histórico, a gente precisou ter um quilombismo do Abdias do Nascimento, precisou ter, né, um teatro experimental do negro, precisou ter um movimento de uniformização para que a gente pudesse, né, ter pautas mais fragmentadas e que é super pertinente, que possibilitam várias representações dentro desse grande escopo do movimento negro, mas é importante que se entenda que existe uma luta histórica. Claro, absolutamente. Eu acho que, assim, as coisas são processuais. Sim. E aí eu acho que, justamente, muitos passos foram dados para que a gente vá para o próximo. Claro. Né? E aí, muitas vezes, a gente ficar repetindo passos Sim. não vai para onde a gente tem que ir. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Não, exatamente. Uma coisa não exclui a outra. Mas o que eu estou dizendo é do meu processo, né? Que eu fiz, num primeiro momento, essa coisa mais de olhar para essa questão racial. E aí, depois, eu fui entendendo como que isso, junto também com um processo de olhar para uma mudança de pensamento dessas questões, que aí faz parte do meu processo mais espiritual, a partir da minha chegada nas religiões de matriz africana e tudo mais, uma mudança de uma cosmovisão, né, minha, que faz com que eu mude também a minha relação até com o meu fazer artístico, né? E sem desmerecer a sua ancestralidade, né? Não, já Sem absolutamente. desmerecer nada disso. É um processo dela que é paralelo, né? É paralelo e eu acho que é complementar. É complementar. Na É uma verdade. coisa... Precisa desse olhar Mas e também Taslinha é filosofia, mapa astral, é literatura, Gente, é poesia, é roteirização, é tudo, cara. É só... Entramos na antropologia. Não, ainda não. Tem tempo, né? Saiu, gente. Agora, tem uma coisa Tem que... mais dela? Tem muita coisa. A gente não falou nem do livro ainda, Não, calma. mas tem mais dela? Tem mais? Tem Outras muito. Tem mais pessoas outras como eu, pessoas? sei. O que eu queria também falar é do teu potencial vocal, da tua força interpretativa, porque é algo que te marca de forma muito contundente no meio artístico, na cena musical. Você tem uma assinatura, né, muito clara, musical. E o que eu queria saber, porque quando você vai contando essa sua trajetória, você não bota em nenhum momento assim, porque quando eu fui estudar canto, porque quando... Você simplesmente fala assim, eu volto e vou cantar. Mas calma, peraí. Né? É óbvio que tem um talento natural, genuíno, um dom, mas você deve ter tido
um tempo grande de estudo, de ensaio vocal. Você chegou a citar o tempo que você estudou na Vila Lobos e estudou canto. Foi né, é esse momento que você descobre essa força? Sim, eu vejo que foi o meu amadurecimento vocal, ele também tem a ver com um amadurecimento pessoal, né? Todo o processo de criação, ele exige muito. Pelo menos é a minha experiência, assim. Exige que... Eu tenho dito, assim, eu até escrevi, porque hoje em dia eu tenho um blog de novo. Ah, olha aí, agora sim. E esse blog não está apagado. Não está E apagado. você que está assistindo a Taislin aqui agora sabe que pode ir lá nesse blog que é... Taislin significa felicidade. Taislin significa felicidade. Acha o blog... Hoje. Tá no Pô, Substack. Tá onde? No Substack. Substack. Tá no Substack, eu não conheço, E eu procuro confesso, as mas... estrelas, onde é que ficam as estrelas. Ai, meu Deus do céu. Onde as estrelas dormem, a gente tem sorte. Vou ler o blog dela. Não vou procurar as estrelas. Não vai, não? Não, acabou. Então, olha, você aproveita e faz isso. Aliás, pegar até um gancho aqui agora, Taislin. Quem quiser te seguir, que é sempre importante pra gente, né, acompanhar a tua agenda, tuas atividades, tua escrita, né? Todos esses processos que afloram dessa multiplicidade aí. Vai aonde? Qual é a melhor rede social? Qual é a melhor forma de seguir? @eutaislin no Instagram. @eutaislin. Vamos botar aqui embaixo, galera. Você que tá assistindo, ó. E no YouTube tem os materiais lá de vídeo, de show, clipe, quando a gente lança a música, tá lá. Só no YouTube ou tem em outras plataformas também? Tem também no Spotify. Tem Só os jogar álbuns, Taislin música, acha? estão lá. Então a melhor forma é essa. Isso. Ó, então não deixe, você tá aí até agora tentando entender todo esse processo criativo, de onde vem essa gente. força. Olha aí, já vai lá, se inscreve, manda pra geral e vamos continuar esse papo que tá bom pra caramba. Mas vai ter música, né? Vai ter música, olha só. Quando hoje? Ela quer capela, ela fica pedindo as coisas, ela é A chata, capela, né, vou te cara? dizer uma coisa. Quando eu descobri a capela, eu posso contar pra ela? Pode contar. Ela conta a Ivone derrota. esteve cara. aqui, eu conto sua derrota, né? É. Ivone esteve aqui e falou assim: eu vou cantar capela. Eu falei: não, canto Yolanda. Ela mandou essa, tu acredita, pro Ivalis? O Ivalis fingiu que não era com ele. Tá. E continuou. Cara, é assim. Essa é a Valesca. Adoro, é bom, né? Cara, mas... Voltando no negócio da Eu música. quero saber, porque assim, eu acho, de certa forma, que se tem algum campo de todos esses que você, né, atua, um que, de certa forma, as pessoas te reconhecem mais, aí eu tô falando como eu tive acesso ao teu trabalho. É a tua assinatura vocal. Então, assim, eu queria saber como é que você conseguiu, porque tem esse quê de interpretação própria, tem esse quê de poesia, tem esse quê de historicidade, da musicalidade, do que você quer cantar, né? Tem um quê de militância também, enfim, na minha interpretação, tá? Obviamente que é muito complexo limitar, né, ou classificar a arte de alguém. Claro. Mas eu quero saber quando é que você descobre que você tem esse poder. Então, como eu falei pra você, eu sempre gostei de cantar. Mas Não, eu você não tinha falado, não. Falei, Falou sim. Que desde, sempre gostou de cantar? que desde Então eu me criança, que eu perdi, não tinha o desculpa, curso. perdão. Então que eu... não tinha tinha como fazer as facilidade, artes, Sim, sim. que eu tinha, né? não tinha É, onde você não fazer tinha os onde fazer. projetos. Mas que eu cantei na igreja. Sim, você falou. Então Tá eu vendo? sempre gostei de cantar isso desde criança. Só que eu não tinha essas possibilidades. Aí E o pessoal já quando- falava, pô, tu canta muito bem, já elogiava a tua Sempre, voz, sempre. segue. Coloca ela pra cantar aqui daqui a pouco. E ela ainda gasta. A capela! A capela! A capela. Peraí, tá? menina, deixa Foi mal, E aí, Taislin. enfim, depois que eu saí da igreja, e aí eu fui pro jornalismo e tal, aí eu fui pra África, ouvi as questões da sonoridade, voltei e falei assim, gente, eu preciso cantar, né? E aí eu lembro que foi muito emocionante quando eu, com o meu dinheiro, porque aí eu já trabalhava, eu fui com o meu dinheiro, fui pra Nossa. Vila Lobos, paguei a minha aula, né? E aí eu tinha lá meus 21, 22 anos, e eu acho que ali foi um primeiro momento, assim, de abertura para eu fazer música, né? Mas aí eu fiz o quê? Comecei ali as aulas e tudo mais. Só uma pergunta. Nessa época você já sentava pra compor, pra escrever? Nem Não. acreditava que eu tinha Não capacidade acreditava? disso. Você não acreditava? Não, Nossa, não acreditava. tá difícil, né? Até aceitar isso. Enfim, É uma a loucura. partir de agora... É uma maluquice. Mas hoje eu falo assim, caramba, né? Mas naquela época eu não achava. Porque assim, eu não tocava nada. Hoje eu toco, né? Eu toco teclado. Mas na época eu não tocava. Mais uma coisa. Anota aí. Olha, vai pedir, daqui a pouco vai falar. Olha, no próximo programa Taislin com teclado. aí, por cantando. favor. Meu Deus do céu. Mas eu não tocava nada. Então eu achava uma
coisa, né? Dessas hipóteses que a gente cria, de que para você compor, para você cantar, Tem que tocar algum você instrumento. precisava tocar alguma coisa. E eu não tocava. Eu tive uma questão da síndrome da impostora muito grande quando eu decidi cantar, né? Porque eu achava que eu não sabia nada, assim, do que eu estava fazendo ali. Mas eu fui para Vila Lobos, comecei a estudar e tudo mais. Eu tive, por causa da questão de trabalho, que me mudar para Campos dos Goytacazes. E aí foi um período muito difícil, porque eu queria continuar estudando, mas lá não tinha como fazer. E aí, depois que eu voltei, eu recebi um convite de uma pessoa que queria me lançar. Assim, do nada? Nossa. Uma pessoa que eu tinha conhecido na Vila Lobos, né? Caraca. Que foi o Roger, que foi o meu, enfim, meu primeiro sócio, assim, né? No meu trabalho. E aí, tipo, ali eu fiquei assim, hã? E você tava um tempo sem cantar Não, nesse eu? momento? Você tinha ido pra Campos e voltou, Eu não? tava fazendo nada, assim, eu né? Porque eu tinha tido na Vila Lobos algumas experiências de Apresentação. cantar, de apresentação, mas ali tudo dentro da vila e tal, não era uma coisa minha, autoral, nada, eu cantava a música dos outros Mas e você tal. já sabia o talento. Sabia que eu cantava e que eu queria cantar, mas eu não tinha, tipo, assim, essa fé, digamos assim, em mim mesma, né? E aí essa pessoa tinha essa fé em mim e falou, não, pô, vamos fazer, vamos lançar teu trabalho autoral. Eu falei, mas que autoral, gente? Eu não tenho nada. Aí ele, não, mas você deve ter. Me manda alguma coisa que você tenha escrito. Escrever eu sempre escrevia, né? E aí eu mandei para ele um pretambulando, algumas coisas que eu tinha escrito sobre isso. Que eu já tinha essa ideia desse nome, porque eu viajei muito com Esse nome é muito bom mesmo. com um ex-namorado que eu tive, e a gente viajava muito. Aí teve uma época que a gente queria fazer um blog de viagem, não sei o que lá, e aí pensando os nomes, eu pensei no Pretambulando. Aí ele falou, não, isso aí tem mais cara de alguma coisa artística sua. E aí eu guardei esse nome, beleza. E aí fiz essa poesia, mandei pro Roger, e o Roger voltou com a música pronta. Ele musicou. Ele musicou. Caraca. E aí eu falei, olha, e tal, não sei o quê. Aí, dali pra frente, ele falou, vai tentando, cara. Vai tentando compor, vai fazendo as coisas. E aí eu fui fazendo, fui tentando, fui me forçando, assim. Aí veio a Afro-Urbana, aí veio Mas sempre outras nesse coisas. processo você escrevia, mandava pra ele letrar, ele Não, musicava? depois eu comecei a fazer eu mesma. Ah, tá. As letras e as músicas. As letras e as músicas, né? Fazia junto, vinha a música Depende. e você ia... Num primeiro momento vinha tudo junto, assim. Já teve depois, assim, né, com o meu amadurecimento também de composição, algumas vezes vinha mais a letra e depois eu tentava musicar, algumas vezes vinha uma melodia, às vezes vinha só um negócio que ficava repetindo melodicamente, eu pensava o que eu queria dizer com aquilo. Então, vai variando muito, né, do processo. Mas nesse primeiro momento foi uma coisa assim de igual ir para academia, assim, não quero, não sei fazer, não consigo fazer esse exercício, mas você vai fazendo até você falar assim, olha, tá funcionando, né? Tá saindo alguma coisa aqui. Então, a questão vocal tinha algumas questões que me incomodavam, que aí obviamente eu fui estudar, eu fiz aula particular, até depois da Vila Lobos, assim, com um amigo, um grande amigo meu, que é o Dani Ramalho, que é um preparador vocal maravilhoso. E isso me deu um aprimoramento também vocal, né, nesse sentido. Mas eu acho que foi tudo paralelo, assim. Enquanto eu ia descobrindo essa voz minha, vocal, física mesmo, né, eu também fui descobrindo essa voz das coisas que eu queria falar, né, das coisas que eu queria escrever e tudo mais. Então, eu acho que também a composição foi abrindo portas para todas as outras coisas que eu fui escrevendo na vida, né? Todas as outras coisas que eu queria dizer. Porque aí, o que eu estava falando é que nesse blog agora, eu tenho entendido um pouco sobre a alquimia das palavras. Eu escrevi sobre isso ontem, assim. Caraca, ó. De como que a gente precisa, muitas vezes, alquimizar as coisas no nosso corpo. O que a gente quer dizer para que a gente diga, né? Muitas vezes a alquimia ela vem direto quando você escreve, mas muitas vezes vem antes. Mas esse processo de transformação ou de identificação, né, do que você quer dizer, primeiro você precisa sentir, você precisa se transformar, as coisas precisam acontecer porque elas saiam. Pelo menos para mim funciona assim. Então, acho que foi um processo mesmo de ir saindo desse lugar de eu não sei compor, eu não sou desse meio, eu não sou cantora, eu não sou não sei o que,
Eu sei compor, eu sou artista, eu sou cantora, eu posso ser mais até. Cara, eu fiquei assim, estupefacto quando você falou que dessa questão da autoestima, de que assim, eu não sabia, porque eu conheço você como uma mulher da autoestima, da autoconfiança, Da né? felicidade, Daquela que é. bate no peito mesmo e tá aí. E quando você falou, eu fiquei pensando assim, como tudo é processo, né? Interessante você fala aí, você cita a alquimia como processo também de refinar, de transformar, de apurar aquilo como algo precioso, no sentido de evidenciar essas potências que a gente tem, que muitas vezes o mundo nos cercia, né? No sentido Eu de acho que o lugar de onde a gente vem, muitas vezes ele forma na nossa cabeça histórias, né? E assim, eu acho que por mais que a minha mãe, que a minha avó, que a minha família tivesse todo um desejo, assim, de que eu chegasse lá e me incentivasse, para que eu acreditava em mim, em muitas coisas, ainda assim eu era sempre muito diferente, eu ainda era uma criança negra. Eu, quando era criança, eu era muito gordinha, e isso era uma questão, assim, eu sofria muito bullying na escola, que hoje chama bullying, mas naquela época era só o que era a vida mesmo, né? Então, tipo assim, o meu apelido na escola era Godzilla. E o fato de eu ser o fato de eu ser muito nerdzinha também me Agravava distanciava um pouco das essa questão. pessoas. Então, eu sempre fui muito sozinha. Então, essa questão da autoestima, ela não era muito boa, de fato. Até eu conseguir entender que eu poderia ser boa, e isso não significava algo ruim, poderia ser boa em, tipo assim, porque é isso, eu era inteligente, isso era ruim. Né? Isso era bom por um lado, porque eu tirava notas boas, eu entrava na faculdade, eu conseguia, sei lá, né, coisas com isso. Mas isso me distanciava um pouco das pessoas, né, como um todo. Então, até eu entender que eu poderia, sim, ser boa em algo, e isso não significar que eu vou ser uma pessoa absolutamente solitária, que as pessoas vão... É um processo, né? E a mesma coisa essa questão de uma autoestima até física também, né? A gente só conquista isso quando a gente acha que a gente merece se achar bonita. Sim. Também, né? Então, também foi um processo. Então, eu acho que o lugar de onde eu venho, o corpo em que eu vim nessa vida, né, também fala um pouco sobre isso, né? A minha cor da pele, todas as limitações que eu tive na minha infância. Hoje em dia, eu acho que elas foram... Claro, né, sem querer romantizar, me potencializaram em muitos sentidos, porque eu não Mas sei não onde sem foi sofrimento e não, luta, né? obviamente que não. Mas, assim, em algum lugar eu vi alguma coisa falando sobre como a criatividade ela surge dos lugares mais duros, né? Porque a gente, né? Porque a cultura da escassez, o Milton Santos fala muito disso. Porque você tem tanta falta, ausência de algo que você precisa imaginar. Subverter isso com arte, com força. Com a criatividade. Você cria a forma daquilo ali não ser a única vida que você tem. Então, eu acho que hoje, né, talvez essa potência toda de criatividade, de expansão, de multiplicidade de formas... tem a ver também com essa falta que eu tive, né? E como é significativo ver você falando isso, isso para que as pessoas, né, possam ouvir, se identificar, meninas negras novas que querem... Porque, assim, é muito duro perceber que a gente vive numa sociedade que desqualifica... Porque sabe a força que existe ali, né? Desqualifica o suburbano, que é a grande maioria da população que faz a cidade, produz a cultura da cidade. Desqualifica a mulher, que é a maioria da sociedade, que sem ela na sociedade não existe. Desqualifica o negro, que é fundamental para a base social, cultural da nossa história, né? Então, como é perverso esse mecanismo, né, elitista de quem quer, de certa forma, se apropriar do poder. Para determinar, né, a ditadura da estética, a ditadura da... Enfim, de fato. Então é muito importante ouvir você falando isso. E eu acho muito bacana o prazer que a gente tem aqui de ter a possibilidade de aprender com falas tão qualificadas quanto a sua, assim, né? E musicalmente falando, a gente tem um privilégio muito legal aqui na mesa, né? De aprender. O tempo todo tá ouvindo e tá nos conscientizando da necessidade, enquanto educadores, né? De combater cotidianamente essas estruturas, isso que a gente já chamou durante muito tempo de racismo, né, cotidiano, de racismo estrutural, de racismo... Criativo, mas tudo. é fundamental que a gente faça isso, e a gente já teve a possibilidade de fazer isso aqui
com a menina do Rolé Preto, com a Ilessi cantando horrores aqui com a gente, com a Azula. Nossa, a gente já teve muitas aulas muito significativas aqui com a Flávia da flauta. Muita coisa bacana já nos possibilitou isso. E eu acho que é muito importante que isso esteja dado e que esteja publicado. E aí eu quero chegar num ponto que eu acho fundamental, que é o momento em que você resolve resgatar aquela menina lá de 9 anos de idade para uma viagem afrofuturista e de uma linguagem que é importante entender como você acessou ela, porque é uma linguagem que está muito no campo do audiovisual, no Brasil, né, acontecendo hoje, mas é uma linguagem da década de 60 também, do momento de luta por direitos civis e sociais dos negros norte-americanos e que se expande para o Brasil e para o mundo. Como você acessa o afrofuturismo e como você acredita que aquilo ali é o seu caminho para essa sua escrita dessa história temporal que eu quero que você fale mais sobre ela. Para começar, você tá com o livro aí? Tô. Ah, a gente gosta disso. É um projeto gráfico bonito. Olha que capa linda. Quem fez essa arte aí? É o Carlos Gritti. Olha que linda, cara, essa Ele capa. é um ilustrador lá de São Paulo. Caraca, olha. Posso botar aqui na frente? Pode. Aliás, antes de... Não, vou deixar aqui primeiro, enquanto você fala, você responde como surgiu esse processo aqui. E daqui a pouco a gente começa a manipular ele. Vamos chegar primeiro. Até chegar lá tem um processo, né, de fato. Então vamos nesse processo. Para falar do afrofuturismo na minha vida. Como eu falei para você, eu sempre gostei da coisa da fantasia, da coisa da ficção científica e dessa coisa da viagem no tempo. Eu sempre fui meio aficionada com essa coisa do tempo. Talvez por eu ser um pouco... Eu cresci sendo uma criança muito ansiosa, querendo prever o futuro, né? Talvez isso tenha a ver com isso, né? Mas eu acho que teve um momento, assim, no meu processo artístico, que eu me identifiquei mais com o afrofuturismo, que foi quando eu fiz o lançamento do clipe de Anastácia. Eu acho que ali é um marcozinho desse primeiro contato fazendo, né? Uhum. Porque a história de Anastácia todo mundo conhece, né? Que foi uma mulher escravizada, que ela tinha a máscara e ela era mantida presa por causa da beleza dela. E eu tenho uma música em homenagem a ela, porque o meu nome de batismo, que é Tássia, né? Ele foi dado em homenagem a Anastácia. Bacana, não sabia. Então, a Anastácia, ela sempre foi uma... Eu acho que isso é... Sua mãe é visionária meu também. Pai. Seu pai, perdão, foi seu pai. Foi ele. E aí, tipo, eu acho que isso foi sempre um marcador na minha vida, a existência dela ali, para me lembrar, olha, você não tá por aí. Você tem uma coisa de uma história que te traz para o presente, né? Que mostra quem você é hoje. Né? Então, por mais que você esteja aí se sentindo um pouco deslocada, tem uma coisa para você procurar. Então, essa coisa da Anastácia e dessa coisa do feminino, dessa força, dessa resistência, né? Sempre teve ali. Então, eu fiz essa música muito tempo, sei lá, deve ter sido 2018, por aí. Então, ela já estava para entrar no meu primeiro álbum e entrou, né? E aí, no meu álbum em si, ela tem uma sonoridade mais... de uma coisa da Bahia, uma coisa, um axé, um samba reggae, um negócio assim. Mas depois a gente fez um remix também com um cara baiano e eu convidei a Luísa Nobel, que é uma cantora do Ceará, para fazer um feat. E aí ela falou, vamos fazer um clipe, cara, e tal. E aí eu ouvindo como que o Mimoso, né, que foi a pessoa que fez esse remix, eu queria que fosse uma sonoridade Bahia mais futurista, mais contemporânea, mais futurista, assim, pedi para ele. E eu ouvindo ali, eu falei, cara, isso está bem futurista, bem me dando uma ideia de futuro. E aí, quando eu comecei a pensar o roteiro, que eu escrevi, né, eu via essa coisa do futuro. E eu falei assim, cara, talvez seja um momento de eu brincar com as minhas paradas dos meus sonhos, assim, fantasiosos, né? De futuro, desses mundos distópicos, de uma coisa toda. Então, na história, tem uma pessoa ali, uma viajante do tempo, né? Que sou eu, né? A personagem. E aí ela tá fugindo de um futuro distópico, um negócio assim. E aí ela entra num galpão, uma coisa meio abandonada. E aí ali ela encontra um espelho. Nisso que ela encontra o espelho, ele é um
negócio que transporta ela para uma outra realidade. Um portal. Um portal. Transporta ela para uma outra realidade. Porque ela olha no espelho, ela vê uma imagem de uma outra mulher, que no caso é a Luísa, né? E aí ela vai para essa realidade dessa mulher, que é meio metaverso, né? Uma coisa assim. Que ela está no mesmo galpão, ela está no mesmo ambiente, só que é uma outra realidade. Nessa outra realidade, ela está em um quilombo, tipo, futurista, um quilombo outro, assim, né? Em que a Anastácia, sem máscara, tem uma imagem dela, assim, com uma coroa, sem a máscara e tal, porque ela é a rainha do lugar, né? Tipo, ela reina ali, ela governa aquele lugar. E aí, então, e é um ambiente de coletividade, Então, ali foi a minha primeira experiência criando esse modelo, assim, a partir desse modelo mais que te dá uma liberdade de transformar a realidade ao seu bel prazer. Que é uma coisa Primeira vez você brincou com essa possibilidade... De mudar a realidade, né? Porque aí eu pego uma referência que foi, né, por muito tempo, de dor, de sofrimento, né, e falo assim, não, na verdade, essa mulher aqui ela está num outro lugar. Está ressignificando a imagem, né? Exato. Então, ali foi a primeira vez que eu me vi fazendo isso. Aí, depois disso, Mas você já tinha estudado a linguagem afrofuturista? Ou foi ali o primeiro momento que você começou a pensar... Eu sempre que esse perfeccionismo teu faz com que você mergulhe nas coisas, né? Então, eu sou muito fã da Janelle. Janelle Monáe. Sim. E eu gostava muito do que ela fazia, né? Ela sempre foi uma referência, assim, porque ela sempre trouxe essa questão do audiovisual e da música, né? E das histórias, essa coisa do futuro, né? Musicalmente falando e audiovisualmente também. Então, eu li algumas coisas, mas eu não me aprofundei tanto nas regras. Naquele momento, era uma coisa mais sensorial. Cara, eu gosto disso. E eu acho que isso é um caminho legal, assim, né? E você viu uma receptividade pelo clipe? Sim, foi muito legal. As pessoas acharam, tipo, muito incrível e também ficou bem bonito, né, de fato. Eu falei, cara, eu acho que isso é um caminho meu aqui, né? Tem uma coisa para falar, O uma site história. do livro já veio dali? Ou demorou um tempinho? Cara, eu não sei, porque eu ia em paralelo, eu ia escrevendo. Já tinha... Né? Eu acho que em 2021 foi um momento que eu falei assim, que eu preciso voltar a escrever. Foi um reflexo pós-pandemia, assim? Não, acho que foi um reflexo a partir do meu processo no Candomblé. Sim. Mesmo. Foi um processo que eu comecei a fazer umas pesquisas internas, né? Desses processos meus de transformação interna, e eu entendi que isso era uma parte muito importante da minha existência que estava sendo, tipo, negligenciada, né? Que isso em 2021 eu estava com 30 anos. E a última vez que eu escrevi livremente, escrever mesmo, histórias, que era o que eu queria fazer, foi na época do blog. Da minha adolescência. Então, tinha muito tempo que eu não escrevia. E já estava apagado o blog. Que estava apagado, né? Então, eu estava, nesse momento, só compondo, né? Que é uma forma de expressão legal, mas que eu estava sentindo falta daquela menina que queria contar histórias, né? Porque eu contava histórias, de alguma forma, musicalmente falando, mas tinha outras formas que eu talvez estivesse me limitando por achar que eu só podia ser cantora. Então, quando eu vou fazer o roteiro, eu falo, olha, eu estou conseguindo contar uma história aqui de uma outra maneira, né? E aí, quando eu fui pensar o show, eu falei, também quero contar uma história aqui, né? E aí eu fiz essa história da viagem no tempo, né, que eles estão viajando do futuro para o passado em busca de informações sobre os ancestrais deles, assim, né? Então, a Anastácia aparece no show, né? A poesia entra ali também como uma outra forma de expressão e tudo mais. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha uma diretora artística, né? E ela falava assim, não, aqui você fala um pouco do processo do show e tal. Aí eu falei, né, a gente no ensaio, eu ali falando 5 minutos. Não, porque é questão do tempo, porque não sei o quê, porque não sei o que. Ela falou, acho que tá demais. Acho que tá, tipo assim, 5 minutos você falando, assim, tá quase uma palestra. Eu falei, E aí eu falei assim, cara, eu preciso de mais espaço, né? Eu preciso de mais, porque aqui também já não tá dando.
E aí... Até que teve espaço suficiente aqui. Eu acho que... Quase Deu, páginas né? aqui, E aí ela termina dizendo, e a história continua... Não, tô brincando. Não, mas você sabe que as pessoas, elas me cobram. Ah, né? te cobra. Isso não vai dar bom. Cobrou a Taslin, vai sair uma trilogia daqui a pouco aqui, fácil. É o sonho dele. Mas assim, eu não conseguiria fazer uma duologia. Eu teria que fazer 3 mesmo, porque eu tenho um negócio com 3, né? Mas, então, tipo Eu assim... também. Dá uma olhada? Tu tem um negócio com Com 3? 3, tem negócio com 3. Pra eu falar do 3, depois a gente tem que falar do meu mestrado. Aí a gente pode poder Ih, falar ainda do vamos entrar nisso, não tem jeito. Mas e aí, então, quando eu vi que não estava cabendo dentro do show, eu falei assim, eu preciso expandir Sim. isso um pouco. Mas agora me vem uma dúvida aqui, porque a Taslin, cantora, consolidada, com uma grande abertura e uma procura e vai ter que dedicar um tempo da sua vida para escrever, para revisar, para diagramar, para voltar do editor, para conversar sobre o projeto, para divulgar, para ir para a Bienal. Houve um conflito nesse momento ou não? Como é que você operou com o teu tempo, com o teu interesse, com a tua dedicação nessa jornada nova? Nova, entre aspas, porque você já tinha vivenciado isso na infância, mas nesse momento da vida. Cara, pareceu muito fluido. Que bom, cara. Pareceu muito fluido, tipo, natural a minha necessidade de fazer isso, assim. Eu vinha, como eu falei, escrevendo, eu faço tudo meio Uma paralelo. mulher em dia com né? seus orixás, com seu yoga. As Nossa, coisas fluem, né, gente, cara? ah. É fácil, né, Não, cara? não é que não tenha Eu surtos critico e ela tal. assim, não, foi brabo mesmo, porque é muita coisa, muito trabalho. Não, é muita Fluiu. coisa. É muita coisa. Aham. Mas eu tenho uma coisa assim minha, que é eu não forço mais as coisas. Eu acho que elas têm que acontecer. E quando isso simplesmente aconteceu, né? Claro, né? Nada se materializa do nada. Mas, então, a Quitembo, você falou um pouco que o afrofuturismo é um movimento mais do audiovisual e tudo mais, mas tem uma editora aqui... Desculpa, eu falei que eu vejo ele se manifestando Sim. hoje mais no campo do audiovisual brasileiro. Aham. Mas, então, essa editora, que é a Quitembo, é a primeira editora brasileira, que é situada em São Paulo, né, que é focada em histórias afrofuturistas, né? E tem um movimento assim, literário de fortalecimento do afrofuturismo muito grande. Só que tem também, é uma coisa que eu estava falando, eu participei de uma roda de conversa recentemente, que eu estava falando que tem um preconceito muito grande com o afrofuturismo. Porque as Sério? pessoas... Sim, eu acho que tem uma coisa de que as pessoas não acham muito que é literatura, acham que é uma coisa mais... E aí, obviamente, não diminuindo a literatura infanto-juvenil, mas que as pessoas acham que o afrofuturismo é apenas uma literatura infanto-juvenil, uma coisa mais Caramba, não desconhecia essa informação. ficção científica. E aí as pessoas acham que... Mas o meu livro, por exemplo, pode ser lido de várias formas, e eu acho ele muito profundo, inclusive. Mas, porque é para mim, né? Tipo assim, eu vou lá, lá dentro. Mas, enfim, então eu acho que tem... no meu caso, por exemplo, eu já tinha um conto escrito, né? E foi muito engraçado, porque eu tinha esse conto escrito. Aí apareceu uma chamada de uma editora para contos afrofuturistas. Eu falei, bom, isso aqui tem uma cara de ser afrofuturista, tem viagem no tempo, não sei o que e tal. E aí mandei, aí foi selecionado. E a editora sumiu. Eu entendi Doideira. que não era para ser um conto. Porque um pouco depois, a Quitembo abriu uma chamada para livros. E aí eu já conheci o Israel, que eu já tinha feito algum... Porque como eu era uma cantora afrofuturista, eles tinham uma editora, então teve um evento no Rio para falar de literatura afrofuturista e eu cantei. Você se apresentou. Aí a gente se conheceu e tal, então eu já conhecia eles. E aí quando teve essa chamada... Eu também já tinha participado, eu fiz a gravação do podcast do livro dos Barretos, né, do Edjan. Você falou um pouco do Lima Barreto mais cedo. Então, eu já tinha um contato com eles. Aí eu falei assim, cara, precisa ter o livro todo pronto? Aí ele, não. Primeiro capítulo e um argumento e manda para nós. Aí eu, tá. Tirei um tempinho ali, peguei o conto, falei, bom, vamos transformar isso aqui numa outra parada. Aí peguei a história, fiz um argumento, fiz um primeiro capítulo e tal, mandei. E fui viver minha vida, isso era março. Em setembro,
Israel me manda mensagem assim, e aí, como é que tá Cadê a o- Dai? Aí eu falei, tá do mesmo jeito que eu te mandei. Porque eu tava seguindo vivendo as coisas, né, da música, do trabalho, das vidas e tal. E aí, tipo assim, eu... E deu um prazo gigantesco, tipo, mês que vem você termina e manda tudo pra Não, mim. ele falou, consegue para março? Era setembro. Eu, claro! Nunca tinha escrito um livro na vida, né? Mandei. Óbvio. Não fechamos em junho, né? Porque Ah, a vida é assim. Deu pra dar uma negociada, né? Mas foi menos de um ano, né? Imagina. E aí foi assim. Fechou no mês da Bienal. Foi junho a Bienal, não foi? Foi Não, a junho? Bienal eu lancei lá em setembro. Foi no ano Ah, passado, tá, né? perdão. Que foi no junho, foi É. em setembro do ano passado que a gente Ah, lançou tá. oficialmente. Caraca. E aí, tipo, foi uma imersão mesmo, mas... E aí é engraçado, você tá me perguntando, coisa da música e tal. Eu acho que foi uma coisa natural que aconteceu, assim, porque eu entrei no mestrado na mesma época, mais ou menos, que comecei a escrever o livro. Nossa, ela, Tá como se vendo? não fosse Você pouco, tá ela... vendo? Dá Caraca, cara, tu mestrado. também gosta de dificultar, né? Não sei, talvez, né? Mestrado em... Eu faço mestrado em antropologia. Olha aí, tá vendo? Chegamos à antropologia. Aonde que Mas você faz? nunca cantou a capela. Calma, Calma. menina, fica calma, cara. Você tá nervosa. Você... É porque eu gostei da capela. Ah, tá. Em Holanda. No Museu Nacional. Sim. Então você conhece a Adriana Facina, conhece a galera. A Adriana veio aqui com a gente. Né? Teve aqui. Sim, Antes de ir fiz pra disciplina com ela. França agora. Aham. É. Pô, que bacana. Então você entrou na meca da antropologia, na terra da antropologia urbana. Eu sou da área de antropologia urbana também, estudo história urbana. Entrou lá pra dar conta só de mais uma coisa simples na sua vida. Uma coisa fácil, assim. Nada Não, demais. eu tô aqui, né? Tô Sem aqui fazer nada, né? Vou pegar É. o mestrado ali. Coisa simples, que a gente sabe que o mestrado é uma coisa super simples. É verdade. Não, o meu então, meu E, é tranquilo. eu queria saber isso. Qual é o seu Super, né? objeto de estudo na antropologia do Museu Nacional? Então, não é meio um objeto, é meio um sujeito, né? Que é Exu. Caraca! Nós Aí, estávamos cara, falando dele nossa, antes de você brincadeira, chegar. cara. Ah, meu Deus do Não céu. estávamos. Nós... Não tem jeito. Não vai, Ficou já bom tá até abrindo aqui, os ó, caminhos bom até aqui aqui, ó. cedo. Fala. Abre aí pra mim, por favor. Né não? E falando de... Eu lembrei, rapaz, que a gente entrevistou aqui o... Rapaz, eu tô mal de nome agora. É. Não, parceiro do Simas Mas não posso nem dizer que é uma pausa. no... Fino. Tem. O Rufino, Luiz Rufino, né? E eu lembro do Rufino dizendo quando ele falou pro orientador dele que ele queria. Não, o meu objeto vai ser Exu. Ele falou assim: como é que é? E como é que foi essa receptividade? Não, então, Quem te orienta? a minha questão é que lá no museu você entra, você não precisa ter um orientador. Ah, é né? verdade, depois Então, que na tem as verdade, eu coisas. tive que conseguir um depois. É. Né? E no momento, no museu, não tem ninguém que esteja estudando matriz africana ou África. A minha orientadora é a Olivia Cunha, Sim. ela faz uma antropologia mais do Caribe, então acabou a gente se aproximando por aí, né? Porque ainda tem uma questão diaspórica e tudo mais. Mas a minha questão com o Exu é que eu busco olhar para ele a partir de uma perspectiva disruptiva dessa noção dicotômica, né, da realidade. Então, eu tenho feito um processo de pensar Exu em trânsito, que aí eu penso tanto esse Exu lá, né, que vem de África, quanto o Exu que se transforma, se reinventa aqui, a partir de uma perspectiva de gênero, né? De gênero ainda. Não, como se fosse fácil, Tranquilo. pouca coisa. Porque lá... Ela vai falando, vai ficar fácil. Vai ficando mais complexo. Lá na Nigéria, Exu, ele não tem gênero, né? Sim. Não é um homem. Caraca. E aqui É. acaba que sim. Então, a questão é pensar um pouco essas transformações, essa questão do trânsito. Mas você fala também do maniqueísmo, nessa interpretação entre... Também, né, vai passar tudo por de isso, um, né? de um Do diabo. do diabo, o diabo não é uma perspectiva, é uma perspectiva Do bem e cristã, do mal. judaico-ocidental, mas dentro do mal e o bem na Sim, mas é representado porque também. a leitura que é feita, e aí a gente aborda essa questão da tradução, né, como um ponto-chave desse processo de transformação. Porque, assim, Exu é traduzido como diabo. E isso é
uma coisa que tem muito a ver com a questão da língua. Por isso que era um desejo de aprender o Yorubá, porque vai ajudar nesse Com processo. certeza. Porque aí eu, por exemplo, uso muito a Oyeronke Oyeume, né, e a pesquisa dela, dessa questão do gênero ali, ligado a uma questão linguística, né? Essa banca vai estar cheia de amigos. Vai estar a Carol Rocha lá da Andara Suburbana, vai estar o Luiz Rufino. Pra Essa... você. Não, vou lá ouvir, claro. Quero Não, apresentar, vai, aprender. E vem cá, já tem prazo para defesa? Entrou há pouco tempo? Você... Calma. Hã? Não, eu tenho que, provavelmente em fevereiro, né? Porque Tem que ela é escrever até o final workaholic, do cara. ano. Só vai produzir quando não tiver o prazo assim, ela vai sentar e vai... Não, até o final do ano tem que estar tudo escrito. É. Caraca. Nossa, tô até aqui, ó. É. Enfim, né? Mas então, aí essa questão, Exu ele é muito vivo na minha vida, né? E ele vai aparecendo muito. Quem lê o livro vai conseguir enxergar. Tem uma personagem ali que é bem essa pessoa aí que está em todos os lugares, né? Que é o senhor Gila, assim. Então, eu acho que essa questão do livro, né? Aí falando um pouco Eu mais... fiquei sabendo que ele é meio autobiográfico também, Isso. né? Tem esse que É aí isso, você tá... tem essa questão de ser algumas vivências minhas a partir desse lugar fantasioso, né, da fantasia, mas que é um pouco real. Então, essa coisa dos vários nomes, por exemplo, porque quando você é uma pessoa de matriz africana, você tem um outro nome. Eu tenho o meu nome de batismo, eu tenho o meu nome artístico. E essa coabitação, né, esse trânsito também interno dessas existências, o trânsito do tempo, porque a personagem principal, agora falando um pouco do livro, né, a Dai de vários nomes, Dai é um cargo, né, um cargo de viajante do tempo. Nossa. Então, a Mali, ST, né, ela vive lá num futuro distópico em que as inteligências artificiais que são as que dominam, né, elas reinam ali na parada. E ela vive já, tipo assim, sabendo que o futuro dela vai ser igual ao de todo mundo, né? Tem uma doença, né, que é parecida com a depressão, que é transmitida pelo olhar naquele período. Então, tipo assim, é uma vida muito reclusa, uma vida muito... E aí ela recebe uma visita, assim, de um recrutador chamando ela para ser viajante do tempo num reino futuro. E aí ela vai. Ela topa porque ela fala assim, bom, não tenho nada para perder mesmo, já estou aqui. Você que tá tendo spoiler aí da Dai de vários nomes, ó, onde é que você encontra, onde é que tá disponível? Pode ir lá na tua bio, você já Lá tem caneta, link. já manda direto o link pra... Então, quem Pra quiser galera. autografado, fala comigo. Pô, esse é muito bom autografado, Mas quem né, quiser cara? comprar direto... Dá para comprar direto no site da Quitembo, tem um link na minha bio. Olha aí, ou olha na aí. quitembo.com.br. Link na sua bio, que é... No @eutaslim. Eu? No Instagram. A câmera é toda sua. @eutaslim Oh, no meu Instagram. caraca. Lá no link da bio tem um link para comprar o livro. Mas também pode falar comigo que eu compro. Eu autografo, envio. Jornalista é outra coisa, né? Olha lá, É. fala pra câmera, Ela sintética, não precisa nem falar, é ela não objetiva, precisa é falar quando ela direta, vai né, falando, cara? já, ó. Cara, eu tô até com medo, porque assim, papo bom dura pouco, infelizmente, Mas a gente tem já tá aqui papel. no prazo, mas eu tô com medo até de perguntar se tem projetos futuros, porque é tanta coisa que eu fico assim... Falando ali. Eu ia perguntar se tem versão Kindle também, que o pessoal geralmente pede, versão Não. Esse pessoal, isso aí Não, já é uma é geração geração- mais nova, tá é entendendo? outra geração A gente é Z. da galera do livro físico, já tem a galera que o livro tem que ser praticamente virtual, né? Aqui é old school. É. Só no... Ainda na mão não mesmo. surgiu essa possibilidade de a transformar editora ele não em faz, e-book. né? A Mas você Quitembo, pensa nisso? Ainda mais dentro de uma perspectiva futurista? Futurista? No futuro. Poderia ser, né? Numa outra realidade. E outra coisa que eu ia te perguntar. Eu acho muito bacana, não querendo circunscrever a proposta à literatura infanto-juvenil, mas eu acho muito bacana a gente ter referência de materiais até paradidáticos para os alunos da rede pública de modo geral. E eu falo isso como alguém que vê a Lei 10.639 aí, mas ainda vê muito pouco material de referência didático e paradidático de qualidade nas escolas. Eu sou professor da rede pública, a Valesca também. A gente sabe da necessidade que tem isso para educação de modo geral. Já partiu na tua cabeça a ideia de repente, transformar isso também em um instrumento didático ou disponibilizar para leitura em projeto em alguma escola? Você está disponível a rodar a escola para falar e divulgar festas literárias? Então, a gente já fez algumas ações, né? Eu fui numa escola, por exemplo,
no 20 de novembro do ano Que eu tô querendo passado. convidar pra mim. Fui numa escola. Já fala. Eu fui numa escola lá em Nova Iguaçu, conversei com eles, a gente Pô, sorteou que bacana. também alguns livros. A gente já fez flip, né? A gente, tipo, tô sempre aberta. O livro, ele já ganhou 2 prêmios, né? Sim. Um prêmio Book Brasil de fantasia e o prêmio Heredendê de Afroliteratura Infanto-Juvenil. Muito bom. Então, isso. ele conversa muito bem com os jovens, porque ele não tem, como é que fala? Uma classificação Não tem determinada. classificação, Ele pode funcionar muito bem para adultos, né? Eu falo que é meio Pequeno Príncipe, assim, funciona para todo mundo. Mas, então, ele funciona muito Eu bem. lembrei do Pequeno Príncipe Preto agora. Não, mas é porque essa história, que é uma coisa que eu já ouvi sobre o Pequeno Príncipe, eu estava falando também outro dia na roda de conversa, que teve uma pessoa que uma vez falou assim, eu já li o Pequeno Príncipe quando criança, o Pequeno Príncipe quando adolescente, o Pequeno Príncipe quando adulto, e as 3 vezes me tocou de formas diferentes, né? E eu sinto que esse livro, ele funciona muito bem, porque eu já recebi retornos... Isso que eu ia perguntar, se já tá tendo esse feedback, assim, como é que tá? De pessoas adultas, assim, né? Que se sentem, assim, absolutamente tocadas, porque que sentem que aquilo era para elas, que a história era da Maisha, que Maisha é um dos nomes dela, né? Era para ela, era sobre ela. Não dá muito spoiler, e tudo não, deixa o mais. pessoal ler. Não, Tô brincando, é um tô brincando, nome, é pilha, sabe? pilha. Isso aí tá atrás. É pilha, isso aí pilha, tá na pilha. sinopse. Tá na quarta capa aqui. Mas sabe o que eu tô achando legal? Uns movimentos, assim, até na escola mesmo, né? De fazer clube de leituras. Cada um lê o livro. Tem crescido, né? E depois tem crescido muito isso, porque antigamente, antes, né? Não tinha isso muito dessa cultura de leitura, só dentro de casa. E agora tá todo mundo lendo livro, indo para uma cafeteria discutir sobre livro. E eu acho isso muito bacana, muito legal. Eu só ia relativizar que todo mundo é complexo, porque eu Todo acho que o mundo livro ainda é não, algo muito né? caro, o mercado É editorial caro, precisa ser subsidiado, a gente precisa ter livros a preços populares. Mas o que eu acho legal também é que há uma troca, né? E eu ia falar isso, assim, a gente sabe que existe uma demanda muito grande pela literatura no Brasil, contemporânea. Tá aí a Bienal desse ano, que bateu tudo que é recorde. Eu fui um dia palestrar na Bienal lá no stand da Prefeitura do Rio, eu fiquei chocado com a quantidade de gente, volume, você não conseguia andar. E era um dia de semana, assim, não era... No dia né? que eu fui, era um sábado, tava absurdo. Eu fiquei, assim, alucinado por quanta demanda tem. Mas eu também fiquei muito preocupado em como o preço médio de um livro é algo em torno de 50, 60 reais. E eu tô falando sem um projeto gráfico muito elaborado, sem uma encadernação muito complexa. É algo que ainda está muito longe da realidade, assim, da realidade que eu digo, para onde a gente precisa formar público, para onde a gente precisa expandir. Acho que a gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter editais de fomento, acho que a gente precisa estimular cada vez mais, né, novos autores, novas publicações, ainda mais uma publicação que tem uma importância não só literária em si só, mas de uma educação, né, antirracista também nessa perspectiva. E eu queria saber se você, né, a partir do resultado do livro, tem recebido esse feedback positivo no sentido de que é algo que você pretende continuar investindo. Você já falou que já sinalizou que pode sair uma trilogia, mas tô forçando a barra, tá, gente? É só pra... O livro ainda tem muito para rodar, mas é só para... Não, a minha questão com a trilogia é mais uma questão do tempo, que é, inclusive, a questão ali, né? Mas é porque eu tenho muitas ideias, eu tenho outros projetos também em paralelo. Nossa. Inclusive na música eu não parei, né? Eu tô produzindo aí, só que quietinha na minha. Quando eu vier com algo, vocês não vão vai ver. Ficar quietinha, não, que eu tô atrás da capela. Não, tô dizendo na produção, ninguém, né? Mas eu vou produzindo até que as coisas aconteçam. Mas é porque eu tenho... A minha mente, ela, como vocês já perceberam, ela tem muitas ideias. E eu não tinha uma ideia de continuação. Isso é um pedido do público mesmo, que elas falam assim, gente, mas tem muitas histórias ali para continuar e tal. Agora eu quero saber o que vai acontecer depois e tal. E se desdobrar também em virar um filme, isso um longa. Isso seria um sonho, né? Olha aí. Isso seria um sonho. As pessoas pedem muito. Fala assim, gente, dava uma série, dava um filme, dava... E dava. Tipo assim, na verdade, dava uma série muito tranquilamente. Dava não, vai dar uma série. Inclusive, vocês que são patrocinadores podem entrar em contato com a gente. Opa, eu gostei disso, cara.
Cara, Taslim, muito bom conversar com você. Muito bom mesmo. É que ela falou muito de música, mas sim. eu tô aqui com essa potência de voz aqui. Eu já tô pensando assim, só um trechinho assim, pode? Não, então vamos ser educados, vamos deixar, né, obviamente, toda a autonomia e disponibilidade da nossa convidada, porque a gente falou para ela que ia explorá-la durante cerca de uma hora, já estamos quase a 2, né, sabatinando, não deixamos nem ela beber um copo d'água, o café quase esfriou aí, ela não bebeu nada. Mas, calma, menina, se ela quiser, tá? Não é assim não, olha só, ela vai cantar. mal educada essa tua irmã, cara. Agora eu ia te fazer essa pergunta. Será que a gente consegue acabar aqui com uma poesia? Será que a gente consegue acabar com uma capela, se for viável pra você? Não, viável o negócio é eu lembrar alguma coisa que eu não preparei, né? Eu aqui mas isso que é bom, sem preparar que é bom, cabeça. assim. Espontâneo, autonomia própria. Tá, já que eu falei da Anastácia, vou cantar um pedacinho do refrão. Anastácia, Anastácia, princesa africana, afro-americana, menina baiana. Anastácia, Anastácia, princesa africana, afro-americana, menina baiana. Caraca! Tá lindo, né, gente? Não era bonito, não era lindo. Não, maravilhoso. Taslim, muito obrigado, querida. Foi um prazer trocar, aprender com você aqui hoje. E o espaço está aberto para você quando você quiser. A gente tem as dicas suburbanas. Se tiver uma coisa bacana que você quer mandar de dica pra gente, apresentação sua. Por sinal, qualquer coisa que você falar assim, ó, vai pintar no meu radar e tal, manda pra gente, que a gente toda sexta-feira bota uma dica suburbana muito bacana aqui. É quinta? Você vê que eu tô informado, né? Enfim, obrigado, querida, muito obrigado. Vamos terminar brindando também, pode ser? Claro. Pô, cara, foi muito bom, cara. Caraca. Adorei. Ela tá brindando sem nada, meu Deus. Consegui alguma coisa aqui. Obrigada, Ai, gente. gente, Queria amei. agradecer o convite. Cara. É uma honra estar aqui, assim, eu fico muito Pra feliz nós. de ter um espaço onde a gente possa mostrar os artistas, né? Para a gente poder falar também do que a gente está criando, do que a gente está fazendo, para além dos produtos em si, né? Porque às vezes a gente só vai falar no dia do lançamento, ou vai só para cantar, mas às vezes é bom poder conversar, né, sobre o processo criativo, sobre o processo artístico, os movimentos das coisas que são não lineares, né? Com certeza. A gente que agradece pelo esse aprendizado. Cara, e você que ficou aí até agora, não esquece de dar like, seguir, mandar pra geral, comentar, que é Tem que importante. escrever, gente. E ó, não esquece de ler, ouvir, né, degustar Taslim, que é muito bom e tá aqui no Papo Subúrbio pra você. Valeu, gente. Foi bom demais, né, cara? E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!